Hoje estaremos falando sobre confiança em Deus. Você confia realmente em Deus? Confia no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, invencível? Será que você confia realmente nele? Então veremos aqui algumas características daqueles que realmente confiam em Deus. E aí você pode analisar e dizer: eu realmente tenho confiado em Deus, eu confio em Deus. E nós faremos a leitura, acompanhe comigo, no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Vamos ler todo, é curto, então vamos ler o Salmo. A minha versão está um pouco diferente, mas não vamos brigar por causa disso. Aí eu peço àqueles irmãos que podem também me ajudar na leitura, com voz bem alta, firme. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus o ajudará, desde a eternidade. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, atire aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Amém. Vou pedir que o irmão Jamil ore, pedindo a orientação de Deus para este momento. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, unidos como filhos teus, como irmãos em Cristo, unidos pela mesma fé, a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem depositamos toda a nossa confiança, porque temos a certeza da tua guarda, temos a certeza da tua orientação e direção para as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que ao estudarmos a tua palavra, ao ouvirmos a tua palavra, através do teu servo que vai trazer a tua mensagem, não a mensagem dele, mas a mensagem que já está feita, que está sendo enviada a nós. O Senhor possa estar orientando a cada um de nós para que possamos aprender mais ainda do que o Senhor tem preparado para nós. Que a cada dia, Senhor, possamos ter maturidade na vida espiritual e a cada dia, Senhor, nós possamos aprender mais da tua palavra. Agradecemos a todos que estão aqui, Senhor. Por Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Amém. A desconfiança, ela paira no ar da modernidade. Vivemos num mundo de desconfiança. É difícil confiar nas pessoas. Temos sempre que estar provando a nossa honestidade, o nosso caráter perante as pessoas, perante o governo. Você tem que prestar conta se você é um bom cidadão, se você é realmente digno de confiança. Agora, no nosso âmbito, concordamos que precisamos ter uma certa desconfiança dos homens, mas de Deus. Qual razão há para duvidarmos
da sua fidelidade? Qual razão há para desconfiar do Senhor? Então eu gostaria de mostrar hoje 7 características de quem confia em Deus. E aí você fará um autoexame. Será que eu confio em Deus mesmo? Ou será que eu tenho que aplicar essas coisas na minha vida? O salmista começa falando que Deus é o refúgio dele. Aliás, falando no geral, ele fala, em coletivo. O que ele diz? Deus é o refúgio de quem? Só dele? De todos nós. Deus é o nosso refúgio. É o lugar onde nós podemos, qualquer tempo, chegar diante dele, diante das tribulações, como ele fala, que o mar espumeje, todas aquelas coisas cataclísmicas aconteçam. Você pode chegar diante de Deus e se refugiar nele. Você pode encontrar abrigo, proteção. Ele fala de Deus como sendo fortaleza. Fortaleza era onde os soldados se protegiam contra inimigos. Quando o povo era ameaçado, eles se escondiam na fortaleza e também contra-atacavam. Deus é esse refúgio nosso. Deus é essa fortaleza. E o cristão verdadeiro, ele confia em Deus. E no momento da dificuldade, no momento do apuro, ele corre para Deus. Quem confia em Deus corre para Ele. Ele não busca refúgio em religiões. Há pessoas que ficam saltando de religião em religião, buscando refúgio, buscando abrigo, buscando proteção, buscando paz para a sua alma. Outras em remédios, em autoajuda, em vícios e tantas coisas que as pessoas buscam. Mas o lugar do cristão, o lugar onde ele deve buscar abrigo, é no Senhor. E ele continua dizendo que o Senhor é socorro bem presente. Significa isso auxílio, ajuda. É interessante perceber a expressão bem presente. Isso significa dizer uma ajuda bem assistida da parte daquele Deus que está presente. O Deus onipresente está em todos os lugares. O código SOS é conhecido no mundo todo e quer dizer Save Our Souls ou Save Our Ship. Salve nossas almas ou salve nosso navio. E é emitido de navios ou de pessoas que estão em botes à deriva no mar. Mas nem sempre há uma garantia que aquele sinal que ele vai enviar vai ser atendido. Mas o socorro de Deus, ele é bem presente, porque ele é onipresente, ele é onisciente e tem todo o poder. Então ele vê a nossa situação, ele está junto da nossa situação. E o crente verdadeiro, ele confia então nesse socorro trazido por Deus. E ele dá ênfase. Se você presta atenção no texto, ele não fala somente nesse versículo. Veja que no versículo 7, ele também vai repetir isso. O Senhor dos Exércitos será conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. E o versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então ele deixa bem claro que Deus é nosso refúgio. E é isso que nós devemos ter em mente. E quando surgirem as tempestades, quando surgirem os problemas que ele cita ali,
Eu estou lendo, também a letra é pequena, eu fico procurando no outro capítulo, mas... Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que tudo isso aconteça. Já imaginou você numa situação dessa? Você está na praia, de repente um maremoto começa a vir, ou um furacão, uma tempestade. Mesmo nessa situação, Deus é o nosso refúgio. Mesmo em situações que parecem impossíveis, situações familiares, desgraças, na família, Deus é o nosso refúgio. Diante de perdas, Deus é o nosso refúgio. E o salmista enfatiza Deus como o nosso refúgio. Então, quem confia em Deus, se refugia no Senhor. Será que você e eu temos se refugiado verdadeiramente em Deus? Nos tempos das provações, das dificuldades? Ou nós temos tentado fazer a nossa moda? Buscar auxílio nos homens? Deus diz que é melhor confiar em Deus que confiar no homem. Melhor confiar em Deus que confiar nos príncipes. Ou nós temos buscado na religião, no vício, medicamentos e por aí vai. Não temer. Uma pessoa que confia em Deus, claro, não teme. Agora, preciso distinguir. Há medos que são benéficos. Por exemplo, você vê um cara com um facão na mão correndo atrás de você, é lógico que você vai ter medo. Ou você vê um carro vindo a 150 km, é um medo de alerta. Esse medo é benéfico, mas o medo de tudo, descontrolado, é desconfiança de que Deus pode nos proteger. Ele fala no versículo 2 e 3, pelo que não, o que? Não temeremos. Olha a situação que ele coloca. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então perceba que não é uma situação simples, não é uma situação corriqueira que o salmista coloca. Ele coloca realmente uma situação extrema. E ele diz, mesmo nessa situação de perigo extremo, nós confiaremos, nós não temeremos. Deus, quando Josué vai atravessar o Jordão com as 12 tribos, ele diz, não temais, ser forte e corajoso, não temais, porque haveria ali muitas guerras, haveria ali 31 guerras que Josué lutou e venceu, e ele não temeu, ele foi corajoso. No contexto, propriamente está falando corajoso para guardar tudo aquilo que Deus tinha falado. Mas mais à frente também tem a questão de não temer os inimigos. E o cristão, ele não deve temer. Ele deve estar pronto para todos os desafios, porque o Deus que o sustenta, porque o Deus que nos protege, que cuida de nós, como nós vimos, não é um Deus simples. Ele menciona como sendo, no versículo 11, quem é esse Deus que está conosco? O Senhor dos exércitos, Deus verdadeiro. É esse Deus que está conosco. Nem o inimigo pode derrotar os filhos de Deus, se não for da sua permissão.
A palavra não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Ou seja, Deus tem dito, colocando nas minhas palavras, não temas uma vez por dia para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Lá em Bom, eu perdi o texto aqui, mas depois a gente volta. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Você confia nisso? Que Deus está com você? Ou você fica desesperado, não sabe o que fazer e começa a desconfiar de Deus e pôr sua confiança em outra coisa, começa a agir com ânimo dobre. Jesus falou em Tiago que a pessoa de ânimo dobre não pode alcançar coisa alguma de Deus. Então a pessoa que confia em Deus não teme, porque ela está na luz, ela vive na luz, não há nada que reprová-la, condená-la. Ela não tem que temer nada. E se for da vontade de Deus que ela pereça, ela vai perecer. Nós estamos na época do coronavírus, da pandemia. Temos que tomar todas as providências, sim. Mas não devemos temer, porque Deus é soberano, está no controle, e está no controle da vida dos seus filhos. Ele diz que os nossos dias todos foram escritos no seu livro. Então podemos confiar, descansar e não temer. Aí o versículo 3 diz: ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes... versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. A alegria para o cristão não é somente uma opção na vida, mas é um mandamento, é uma ordem, uma ordenança. Ela deve ser além das circunstâncias. Mesmo nos momentos difíceis, Deus manda que nós sejamos alegres. Ele diz: regozijai-vos quando, de vez em quando, hoje, amanhã, sempre é uma teimosia. Mesmo eu vendo a coisa difícil, o negócio apertando para o meu lado, mesmo quando não haja motivo para ter alegria, Deus diz que nós devemos ser alegres, porque Ele nos basta, Ele é suficiente para nós. E Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria também é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas, senão a gente fica preguiçoso, a gente não muda a Bíblia, de repente a gente nem traz mais a Bíblia para a igreja. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Se você é um cristão sincero, você tem esse fruto do Espírito, que é a alegria. Então, por isso, o crente ele pode ser alegre, e ele deve ser alegre, porque um crente que confia no Senhor, ele é alegre, é uma das suas marcas. Versículos 5 e 6 fala da firmeza. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva.
Bramam as nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O crente em Deus, ele é firme, ele tem firmeza naquilo que ele está fazendo. Ele tem firmeza porque ele não serve um Deus comum. Ele tem firmeza que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ele tem firmeza no seu caminho, ele não anda desviando, uma hora vai pelo caminho de Deus, outra hora ele toma outro rumo, mas ele segue constante, firme. E como eu disse lá em Tiago, é dito: não pense, falando do homem de ânimo dobre, que alcançará alguma coisa do Senhor. É como a onda impelida pelo mar de um lado para o outro. Então ele tem firmeza. Isaías também vai falar sobre o homem: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aquele que tem um propósito firme é aquele que confia em Deus. E Deus confirmará esse propósito. Então o cristão, ele tem firmeza, mesmo diante das coisas sendo adversas, ele confia em Deus. O exemplo disso é Jó. Mesmo perdendo tudo, perdendo família, perdendo as propriedades, perdendo os servos, perdendo o apoio da sua esposa, sendo acusado pelos amigos, mesmo assim ele diz: bendito seja Deus, Deus deu e o tirou, e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um homem de firmeza, que não se abalou pelas circunstâncias. Quem de nós já passou por algo semelhante a Jó? E nós, por coisa mínima, porque eu bati o dedo lá, eu já maldigo a Deus, Então nós precisamos ter firmeza, mesmo diante das situações que se põem contra nós, que parecem invencíveis. Nós temos o Deus dos exércitos ao nosso lado. E também o crente que confia em Deus, ele é grato. Você é grato a Deus? Você reconhece as bênçãos de Deus? Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ora, o salmista ele convoca todos a virem ver as obras do Senhor. E ali no caso é quando Deus coloca paz na terra, ele destrói, corta a lança, queima o carro. A ver essa grandeza, esse poder que Deus tem. A pessoa grata, ela deixa de dizer: eu fiz, eu conquistei, eu possuí, eu adquiri, mas ela começa a viver de uma maneira: Deus me ajudou, Deus me deu, pela graça de Deus fiz isso, pela graça de Deus eu consigo fazer isso. Então ela para de ser autossuficiente, de olhar para si mesmo, porque ele crê em Deus, ele sabe que é Deus que está fazendo. Então ele põe a sua confiança em Deus e não em si mesmo, em si próprio. Essa é a característica do cristão. Ele agradece a Deus por cada coisa, pelo alimento. O ímpio, ele não tem esse costume de, ao sentar numa mesa, orar e agradecer a Deus. Mas o cristão verdadeiro,
ele agradece a Deus nas coisas mínimas, até as coisas mais grandiosas. Então essa também, ou seja, tirar o foco de mim e tirar o foco de mim e colocar o foco em Deus. E o cristão verdadeiro, ele tem paz, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas, ele tem paz, porque Deus é um Deus de paz. Jesus disse, lá em João 14, 27, vamos ler antes do texto de Salmo, versículo 9: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, e sou exaltado nas nações, entre as nações, sou exaltado na terra. Deus, ele dá fim à guerra, ele traz paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Paulo também, entendendo que Deus é quem dá essa paz, ele roga a Deus que Ele dê continuamente paz. Ele diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses 3,16. Deus é um Deus de paz. Não é a paz como vive o mundo, uma paz baseada em circunstâncias. Enquanto tudo bem, enquanto não tem guerra, enquanto não tem fome, enquanto eu tenho moradia, enquanto minha família não está sofrendo por nenhuma doença, ninguém pegou Covid, então eu tenho paz, eu estou feliz, eu estou tranquilo, alegre, tenho paz, eu tenho descanso, eu consigo dormir tranquilamente, eu tenho paz. Mas Deus é um Deus que dá paz, que traz a paz. O crente verdadeiro, ele tem essa paz, mesmo diante das circunstâncias adversas. Davi, no Salmo 4,8, diante da perseguição do seu filho Absalão, que queria destroná-lo, ele diz uma coisa que talvez chocaria muitos: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Poxa vida, tem alguém querendo me matar, querendo tomar meu trono, e eu vou para minha cama e consigo dormir tranquilo? Como é que pode isso? Porque ele realmente confia em Deus, ele realmente deposita a sua confiança em Deus. Ele sabe que Deus é um Deus de paz, Deus dá paz a ele. Então, um crente que confia em Deus, ele tem paz, além das circunstâncias. Grandes homens, escritores de hinos, escreveram lindos hinos nas coisas nos tempos mais difíceis. Hinos como Se Paz a mais doce, não lembro o título do hino. Sou feliz. Tem outro que os padres queimaram a casa dele, e ele também compôs um hino em tempos difíceis. Ele tem paz, como é que a pessoa consegue, mesmo diante da tribulação, coisas desastrosas acontecendo na vida, ele consegue compor um hino a Deus, consegue louvar a Deus? Como é que as pessoas conseguiam ir ao martírio? Como é que Estevão conseguiu ali morrer, sendo apedrejado, e ainda pedir que Deus perdoe aqueles homens? Porque Deus dava paz a ele. Ele tinha paz. E tranquilidade. O crente em Deus, que crê realmente em Deus, tem tranquilidade.
Ele não vive inquieto. Eu preguei na semana passada sobre ansiedade. Ali diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Desculpe, é o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Fiquem inquietos, fiquem preocupados, assustados, espavoridos. Não, aquietai-vos, fiquem tranquilos. Eu sou Deus, Senhor dos Exércitos, eu que cuido de vocês, sou exaltado entre as nações. Não fiquem preocupados. Crente em Deus tem tranquilidade. Lá em Mateus 6:22 diz que não podemos acrescentar, 6:27, não podemos acrescentar sequer um côvado ao curso da nossa vida. Você pode ficar preocupado, pode se desesperar, mas Deus está no controle de tudo. E é nesse Deus que nós devemos confiar e descansar nele. Não fomos criados para viver inquietos. Vários estudos têm sido feitos. Pessoas que vivem inquietas, elas adquirem doenças físicas, psicológicas, emocionais. Elas adquirem, e eu falei com mais detalhes sobre alguns dados médicos na semana retrasada. Então, diante de tudo isso, será que todas essas características têm encaixado na sua vida? Será que tem encaixado na minha vida? Será que eu tenho confiado realmente em Deus? Será mesmo que eu tenho confiado em Deus? Então Deus tem feito esse apelo a nós, a confiar, a entregar totalmente, se entregar totalmente a Ele. Ele que é o nosso refúgio, que nos dá paz, nos dá tranquilidade. E é nele que nós devemos confiar. Não viver de forma com ânimo dobre. Porque quem vive de forma dobre não alcançará nada do Senhor. Então que Deus nos abençoe e possamos refletir sobre isso e confiar em Deus.